Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje eu queria falar um pouco sobre ativismo. Ativismo, como a gente sabe, é a ação individual ou coletiva em favor de uma causa, de uma ideia, de um objetivo político ou ideológico. E a ação ativista, o ativismo, está presente em todas as sociedades, exceto as muito primitivas. Você não vai encontrar ativista entre caçadores-coletores, naturalmente, mas nas sociedades contemporâneas, o ativismo é parte da vida cotidiana, em maior ou menor escala. Mesmo em sociedades ditatoriais, autoritárias ou até totalitárias, você encontra ativistas. Claro, em geral eles acabam na cadeia ou na gulag, mas também aparecem. E aparecem porque as pessoas querem defender suas ideias, querem mudanças sociais, querem promover determinados objetivos. E o ativismo uh, em nossas sociedades, em nossas democracias liberais, que são as formas de organização social que predominam no Ocidente, pelo menos por enquanto, ela é um elemento central, essencial para o bom funcionamento dessas sociedades. A democracia, e aqui eu uso democracia num sentido bem frouxo de um sistema em que há uma participação popular em diferentes intensidades, em diferentes espaços sociais, não apenas no aspecto formal ou político, de organização política. Então, a democracia liberal, ela se enriquece, se fortalece pela ação dos diferentes grupos sociais, dos diferentes grupos de interesse, das diferentes perspectivas, as pessoas mostrando, defendendo suas ideias, propondo ideias diferentes, propondo alternativas políticas, novos caminhos. A competição e a combinação dessas diferentes abordagens sobre como a sociedade deve se organizar, o que deve ser priorizado, quais são os objetivos mais importantes, isso gera uma dinâmica, uma vitalidade que torna essas sociedades mais fortes, que torna a própria participação na sociedade mais legítima, mais integrada, digamos. As ideias que prevalecem, elas prevalecem porque elas competiram com outras ideias que foram defendidas pelos diferentes grupos e algumas ideias foram prosperaram e levaram a novos valores, novas instituições e assim por diante. Então, numa sociedade, numa democracia liberal, a gente ter a ação de ativistas, ela é, em princípio, uma coisa boa. E você ter diferentes perspectivas e diferentes grupos defendendo diferentes objetivos de forma disciplinada, civilizada, dentro das normas, dentro das instituições, é uma coisa positiva e necessária para o bom funcionamento dessas sociedades. Agora, o que a gente vê cada vez mais no nosso Ocidente é uma forma de ativismo que é negativa, que ela é detrimental, que ela corrói a democracia e o liberalismo, que é o ativismo que usurpa prerrogativas e funções de outras instituições ou segmentos sociais. E aqui a gente está falando de ativismo judicial. Você vê isso toda hora sendo discutido na imprensa, as pessoas acusam, né, de diferentes segmentos do judiciário, não só brasileiro, isso no Ocidente, é um problema ocidental, de ativismo judiciário, e existem muitas críticas e denúncias de doutrinação nas escolas, nas universidades, ou se não uma doutrinação deliberada, ao menos uma exclusão de perspectivas divergentes, e na imprensa, e muitas coisas nesse sentido. Então, por que esse tipo de ativismo é ruim e o outro é bom? O ativismo digamos, competitivo é bom e o ativismo judicial, escolar, ou jornalístico ou qualquer outro que está dentro de uma instituição ou organização, ele não é bom. Porque, em primeiro lugar, porque é um tipo de trapaça. Quando você tem, por exemplo, um juiz que tem de aplicar o direito daquela sociedade, e ele tenta desviar o sentido daquela norma para aplicar alguma outra coisa, para chegar a uma outra decisão que ele acha que é melhor, da perspectiva pessoal dele sobre o que ele pensa que deveria ser o estado da sociedade, ele está se desviando da sua obrigação funcional de fazer aplicar aquele direito.
É claro que se você for conversar com um jurista ou com alguém que estuda direito, ele vai dizer que existem casos em que o juiz também cria a norma, porque há lacunas no direito e que o juiz não pode deixar o caso, né, concreto sem decisão, etc. E também há espaço para interpretações e para um monte de outras coisas. Mas tudo tem que ter um certo limite e tem que estar ancorado no direito pré-existente. Em princípio, o juiz não pode criar direito, a não ser nesses casos específicos que um especialista pode explicar melhor que eu. Agora, quando o juiz começa a aplicar as normas de modo a atingir objetivos que não eram os objetivos que o legislador tinha em mente quando criou as normas, ele está se desviando do objetivo para o qual existe a função de juiz, de magistrado, e isso é uma certa usurpação de outras prerrogativas, de prerrogativas de outras instituições. A mesma coisa o professor. Quando o professor ele tem acesso aos alunos e ele supostamente teria de dar ensinar uma matéria, dar uma perspectiva mais neutra possível. Naturalmente, neutralidade absoluta não existe nem para o juiz, nem para o professor, nem para ninguém. Mas ele deveria tentar dar uma perspectiva neutra, ou pelo menos dar diferentes pontos de vista, diferentes perspectivas para os alunos, quando isso fosse cabível. E se ele usa o seu acesso aos alunos para tentar introduzir nos alunos uma determinada perspectiva específica, ideológica, que é a que ele quer promover, ele também está sendo desonesto com seus alunos. Isso, por exemplo, é o mecanismo que Paulo Freire introduzia da codificação. Você cria essas palavras e temas geradores. Para quem leu algum pouco de Paulo Freire vai entender do que eu estou falando, mas se não, eu tenho alguns vídeos sobre isso. Ele busca palavras geradoras, que são palavras que estão conectadas com o cotidiano daquele indivíduo, daquele grupo de alunos, e a partir daí ele codifica certos temas dentro do material letivo. E isso é uma âncora para o professor conduzir o aluno durante a aula, durante a exposição, a conclusões sobre situações políticas, sobre valores ideológicos e coisas assim. Então, é uma forma de você distorcer o papel do professor, o papel da instituição escola, para tentar fazer o maior número de alunos possível adotar sua perspectiva política. E isso em vários tipos de atividade humana, essa usurpação, essa ir além daquilo que se espera de você ou daquilo que você deveria fazer, isso é nocivo para a democracia. A mesma coisa na imprensa. Por exemplo, a gente tem jornais que têm sua seção de opinião, sua seção de notícias, sua seção de editoriais e tal. Está tudo muito claro, não é? Você tem o editorial, aquilo ali é a opinião institucional daquela empresa, daqueles controladores, dos diretores, de quem quer que seja. O jornal está dizendo que tem esta ou aquela posição. Aí você tem a seção de opinião, ou tem o que chama op-ed, que é como se fossem editoriais abertos para opiniões de terceiros que não são membros da diretoria do jornal. Não importa. Nessas sessões de opinião, supostamente, você está dando opinião. Não é notícia no sentido de descrição dos fatos. Você não espera encontrar ali uma narração dos fatos. Você espera encontrar a opinião da pessoa que escreveu aquele artigo, aquela peça de opinião. Agora, quando você está na seção de notícias, em princípio você espera que aquilo seja mais próximo de uma descrição neutra ou completa ou objetiva, o tanto quanto isso é possível, né? Uma descrição dos fatos. Quando o jornalista deliberadamente começa a omitir certos fatos, e dar ênfase demasiada a outros fatos, contar a perspectiva apenas de um lado, ele já não está mais fazendo o jornalismo no sentido de reportar a verdade. Ele está fazendo uma peça de opinião vestida ou vendida como uma peça de jornalismo. Jornalismo investigativo, ou reportagens, ou o que quer que seja. Então, todas essas atividades, elas precisam, elas dependem, para ser legítimas e para ser válidas, úteis para o público, elas dependem de uma certa presunção
de honestidade, eu acho que não é essa palavra, mas você precisa confiar, em alguma medida, em que o jornal está tentando, ao menos, transmitir uma visão completa ou equilibrada dos fatos. Exceto se você estiver lendo a seção de opinião, editorial, coisas assim. Mas você precisa confiar no jornal. Você precisa confiar no professor, você precisa acreditar que o professor ele está tentando lhe transmitir um certo conjunto de conhecimentos que são conhecimentos da sociedade, da humanidade, que são conhecimentos ah, que não necessariamente consensuais, mas que são coisas que não são as opiniões particulares dele. Ele pode transmitir as opiniões dele, mas ele tem que deixar isso claro. Não pode simplesmente dizer que ensinar os alunos, especialmente crianças e jovens, que aquilo que é a opinião particular dele, muitas vezes minoritária, muitas vezes vista até como extremista, ele não pode tentar convencer os alunos de que aquilo é o consenso, de que aquilo é a norma social aceita, ou comportamento, ou o que quer que seja, ou a versão da história, ou o que quer que seja. Mesma coisa o juiz, é a mesma coisa todo mundo. Quando você espera, você precisa confiar que o juiz ele está tentando, todo mundo é humano e todo mundo erra, mas é que ele está tentando aplicar a norma que foi decidida, que foi escrita pelo legislador, que é no caso brasileiro é o Congresso Nacional, e que reflete a vontade popular, indiretamente, mas é o mais próximo que nós temos de uma manifestação da vontade popular. Então, o problema que a gente tem hoje, que me parece muito grave, é que cada vez mais as pessoas estão usando dos seus pequenos poderes pessoais, do poder que lhes é conferido por suas atividades pessoais, para tentar fazer, usar aquelas ferramentas que ele tem para mover os seus objetivos específicos e não mais para atender a sua função, para cumprir a sua função, que seria ensinar, reportar, julgar. Eles começam a atuar de forma a militar por alguma causa. E isso não é um problema que é delimitado, não é um problema que se encontra apenas em determinada instituição ou em determinado grupo de pessoas que tem uma determinada ideologia, embora isso tenha uma influência muito maior num determinado segmento do espectro político, mas isso é um problema que é um problema social, de psicologia social, que vem sendo deliberadamente desenvolvido, e isso é um tema para outra conversa, há algumas décadas, com base em ideias que a gente pode conversar em outra ocasião, de teorias críticas e que muita gente chama de marxismo cultural e coisas assim. Isso tem tornado as pessoas em nossa sociedade ativistas permanentes. As pessoas começam a acreditar e a agir dessa forma como se elas não tivessem obrigação de cumprir suas obrigações perante os outros, mas que elas tivessem legitimadas em usar de cada oportunidade que elas têm no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua comunidade, que elas se sentem legitimadas a usar dessas oportunidades, não mais para cumprir os objetivos que se esperam delas naquelas situações, mas para tentar subverter as regras e as normas e o desejo da maioria e impor o seu desejo, mesmo que de forma limitada. Mas quando todo mundo está agindo dessa forma, a gente começa a ter uma quebra da confiança mútua e em níveis muito altos. E a gente começa a ter uma quebra da confiança na justiça, na imprensa, na escola, no sistema educacional e assim por diante, porque você começa a perceber que o jornalista está tentando te induzir a uma conclusão, que o professor está doutrinando o seu aluno, está tentando fazer com que o seu aluno veja apenas uma parte ou um segmento da realidade, não o outro e tal. É um tema que dá para a gente continuar discutindo por muito mais tempo, mas eu acho que eu já cansei a vocês por hoje. Então é isso. Quem tiver algum comentário aí, lerei com atenção. Obrigado, um abraço, até a próxima.